Quem tem aqui uma muralha, irmãos? Quem tem uma muralha que precisa ser vencida? Eu gostaria que ligasse a luz aqui, por favor, Ronildo, por gentileza. Muralhas de Jericó. Esse é o segundo dia da nossa campanha Muralhas de Jericó, né? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Josué capítulo 2, versículo 1. Josué capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Salvador e Redentor. Disse Etim Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhe: ide conhecer-te a terra, particularmente Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta que se chamava Raabe, e ali pousaram durante aquela noite. Amém? Pai querido, nessa noite mais uma vez queremos render glória ao Senhor, louvor e adoração, dizer ao Senhor muito obrigado, meu Pai, por essa noite maravilhosa. Obrigado por esse tempo chuvoso que tem sido nosso estado abençoador. Pai querido, somos gratos ao Senhor, mas que nessa noite o Senhor venha especialmente usar a minha vida nesse momento agora, para que transmita a palavra do Senhor com a maior tranquilidade, seriedade e com maior compreensão, Espírito Santo. Me ajuda a trazer ao coração dos irmãos a importância, meu Deus, que tem a nossa mensagem dessa noite, e que o Senhor venha falar no coração de cada um. Assim nós oramos e pedimos, Senhor, esteja no controle desse ambiente. Espírito Santo, o Senhor é o único que pode trazer a nós entendimento da palavra do Senhor, com a clareza e uma renovação tremenda. Por isso fala com cada coração, cada mente agora, aquieta nossa alma, toda dificuldade, toda situação que nós temos passado, que esse momento nós possamos se desligar e tentar entender e compreender a mensagem do Senhor nessa noite. Amém, queridos? Amém? Eu gostaria só que a água que minha garganta está meio seca, por favor. Eu creio que muitos dos irmãos já conhecem essa história, né? A nossa campanha Muralha de Jericó. Põe o banner, por favor, ali, deixa ali, por gentileza. Se não conhece, eu acredito que já ouviram falar algo parecido dessa história. Moisés, né? Todo mundo conhece. Moisés havia passado longo tempo ali no Egito, na terra ali prometida. Moisés era um negociante, um cara que tinha facilidade de comunicação. Para quem não tem conhecimento disso, era estadista. Era um cara que se relacionava muito bem com o povo. Mas Deus, nesse exato momento da passagem que nós falamos agora, Ele deu um checkmate em Moisés. E diz: não, agora você não vai ser mais. Agora nós vamos levantar uma outra pessoa. Nós vamos levantar o nome dele, chamado Josué. Josué era um comandante, era um militar. Então o Senhor, como um bom estrategista, viu que naquele momento, para aquela situação, para que eles pudessem tomar posse, visualizar a terra, precisaria de alguém com mais impulso, alguém mais de coragem, alguém que poderia realmente enfrentar. Como nós lemos no versículo, Josué, para que ele pudesse tomar posse da terra, ele não poderia ser um bom negociante, ele não poderia temer, porque nos versículos que acabamos de ler, nós vimos que ele enviou 2 homens da sua confiança, para averiguar, ver como que seria o andamento, como seria a estratégia, como seria aquela cidade que eles iam tomar posse. Eu não sei quantos de você têm noção, mas Jericó situava-se na margem do rio Jordão, e precisava, para tomar posse daquela terra, precisava atravessar o Jordão. Então Josué caminhava na sua trajetória para a travessia do Jordão com o povo. Ele, logo após que ele passou o Jordão, nesse exato momento, ele se depara com Jericó. E aí ele começa a pensar e raciocinar: como que nós vamos adentrar essa cidade? Sabe por quê, queridos? Porque os 2 informantes deles que vieram, disse para ele: Josué, é o seguinte, camarada, a terra lá realmente é boa, a terra lá, mas só tem um probleminha só. Lá é uma fortaleza. Muralha de Jericó significa fortaleza.
algo que não tinha como passar. E se você, motivo de informação sua, só para você ter uma ideia, os muros tinham no mínimo 10 metros de altura e 4 metros de largura, sendo que tinha dentro dele um espaçamento de 3 metros, aonde eles poderiam fiscalizar, como se fosse uma fiscalização diária, para que se alguém pulasse o muro uma vez, teria que passar o outro muro outra vez. Esse espaçamento era de 3 metros, e eu fiquei imaginando, lá em casa, 2 metros de muro, mais 3 de vão vago, e mais de novo, mais 2 metros, rapaz, e naquele tempo não era tijolo, era pedra, né? Era pedra, como seria? Quase impossível atravessar, vencer. E aí aqueles 2 espias, ele diz assim: Josué, vamos fazer o seguinte, camarada, vamos deixar esse negócio de lado, a terra é boa, mas não vamos não. Mas por que nesse exato momento tinha que ser um cara militar? Ele disse não, ele não se conformou não, ele disse não, cara, nós temos condições sim, de começar e de tomar posse daquela terra. E aqui é onde eu quero levar você a pensar, que tudo na nossa vida, todas as muralhas, todas as batalhas começam na nossa mente. Eu fiquei imaginando se Jesus vai falar: rapaz, realmente vamos desistir, vamos parar, porque não temos condições de avançar e nós não vamos conseguir vencer a muralha. Tudo começa na nossa mente, depois nós concretizamos no coração, e aí nós temos a certeza que o Senhor vai cumprir a boa obra na nossa vida, independentemente da muralha, independentemente da circunstância. Estamos na campanha Muralhas de Jericó. Então nessa noite eu gostaria de compartilhar algo muito importante com você. E eu, essa semana, dizendo: Senhor, o que eu posso falar sobre muralhas? Eu não quero falar o que os outros pregadores falam. Eu queria algo que realmente possa ser o nosso convívio, muralhas todos os dias. Aí o Senhor disse assim para mim: fala aquilo que você tem dificuldade, e que está sendo uma luta para você vencer essa muralha. Irmãos, quando o Senhor falou assim, eu falei: meu Deus, porque eu falei, logo isso é algo que eu creio que atinge 98% da população. Às vezes você que está sentado aí, você vai se deparar com o assunto que eu estou falando. Você que está notando um tema da nossa mensagem dessa noite: o diálogo está sendo uma muralha nas nossas vidas. O diálogo está sendo uma muralha nas nossas vidas. Queridos, eu quero compartilhar com você, e quero falar primeiramente para mim, como eu disse. Não quero aqui em momento algum dizer que você precisa, porque eu estou passando por esse processo. E nada melhor a gente falar daquilo que a gente está passando, porque muitos de vocês já conhecem ou têm noção da minha personalidade, da minha... Obrigado. Você não casou ainda, mas também não vai casar agora não, tá? Não, nem tão cedo não. Mas um dia vai casar, em nome de Jesus. E uma coisa que o Senhor confirmou para mim, com uma tragédia que aconteceu, qual nós como líderes temos ensinado à igreja, temos direcionado e temos buscado isso também em aprendizado. Todo mundo sabe do relato do menino que ceifou a sua própria vida na semana agora. Querido, aquilo me machucou muito. Eu não sei se tem machucado você, mas machucou muito eu, porque eu tenho filho. Eu tenho filha, estudando. Quando eu li a nota da escola, a diretora, os diretores da escola relatando como era o comportamento do menino, um dos melhores da sala de aula, menino considerado como, nós falamos, né, CDF, nerds, coisa assim, uma pessoa diferenciada. O que leva alguém, querido, a tirar a sua própria vida? O que está acontecendo? Eu fico imaginando depois, o Senhor me trouxe a pensar, que saudade eu tenho de ver as crianças correndo na rua, os meninos, jogando bolita, pipa, com a normalidade, a pipa aquela que a gente fazia normal mesmo, que a nossa alegria era cortar a pipa dos outros, chegar no final, você está lá sozinho com a sua pipa, cortou de todo mundo, dizendo assim: puxa, eu venci, eu fui o melhor. Rouba bandeira. Por isso que eu falo para você que nessa noite,
o diálogo tem sido uma muralha nas nossas vidas. E se eu e você não cuidar, a nossa trajetória como cristão vai ser uma trajetória falida. Porque, querido, não existe nenhum relacionamento, nem sequer com Jesus, se não estiver diálogo. O próprio Deus, eu creio que Ele não fez a Eva para Adão para simplesmente procriar, e sim para alguém que estivesse ao lado dele, e nem também porque Adão estava infeliz lá no Éden. Eu creio que não, lá o Adão tinha de tudo, ele estava feliz lá. Mas o nosso Deus, Ele gosta de relacionamento, Ele gosta de conversa. E se eu fosse encher aqui de versículo bíblico, eu traria um monte para você. Essa muralha precisa cair, ela precisa ruir, ela precisa ser destruída nas nossas famílias, na nossa vida. Mas uma coisa que me choca muito, até comigo, querido, por isso que eu falei para vocês que essa noite seria para mim também. Eu li essa mensagem 3 vezes, as 3 vezes eu acabei me emocionando, porque sempre as pessoas que estão dentro da nossa casa dizem assim: engraçado, eu não sei se acontece na sua casa, comigo você não conversa direito, mas com fulano você dá atenção. Porque nós somos especialistas em dar atenção a outra pessoa, a ouvir a outra pessoa. Agora, quando é com as nossas esposas, com os nossos filhos, querido, nós já falamos assim: tá bom, tá, entendi já, tá ok, pode ir e tal. E por isso que é muito sério essa questão do relacionamento. Geralmente o nosso diálogo em casa não funciona. Não funciona. Hoje é uma calamidade. Pai, esposo com esposa, esposa com esposo, o diálogo, o relacionamento. Hoje vários casais, você pergunta: por que que você separou? O que eles falam, pessoal? Vocês todos sabem. Incompatibilidade, é um nome até bonito, lindo de falar. Incompatibilidade. Que isso? Não é não, é falta de diálogo, falta de sentar, conversar, é falta de diálogo. Quantas vezes, eu disse para vocês, eu saí muito cedo de casa, mas muitas vezes eu ficava assim, ao derredor, igual a Bíblia fala com o diabo, porque antigamente, você não poderia sentar na roda onde os adultos estavam conversando, e nunca, os mais velhos aqui sabem, se alguém intrometesse, falasse algo na conversa, você poderia ter certeza que depois que a visita fosse embora, o pé do ouvido ia comer solto. Essa geração que está aqui, que são novos, eles não sabem o que é isso. Mas existia relacionamento. Eu lembro quando meu tio conversava com meu pai, eles falavam, trabalhavam no sítio, falavam de lobisomem, falavam de várias coisas, e ali, querido, anoitecia, passava, um dia eu vi o pastor Josias falando a respeito disso também, e o tempo ia passando, e pouca situação de depressão, pouca situação de suicídio, de fracassos, de famílias, qualquer coisa, balde, pessoas que não honram os seus compromissos, com o cônjuge, com os filhos, e assim tem sido a nossa trajetória. E o que mais nos deixa mais assustado ainda, que vocês sabem que nós fazemos parte desses Gideões Mirins, que isso foi uma bênção para a nossa vida. E quando nós começamos a conversar com eles, eles começam a falar, por causa do dia a dia, da situação do dia a dia, o pai acaba não tendo relacionamento com os filhos. E eu fico às vezes preocupado, porque quando nós fazemos reunião aqui na igreja, convidando os pais para participar, os pais não participam. Aí eu fico pensando: meu Deus, como é que está a situação lá na escola? Lá na escola que não deve aparecer mesmo. Por isso, tudo isso, o que é? É falta de diálogo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura bíblica, que começa em Salmos 144, 12 ao 15. O Senhor tem aqui uma palavra para os pais, para os responsáveis a respeito dos filhos. E aqui agora nós vamos começar a navegar um pouco na palavra do Senhor, entender o que Ele quer falar conosco essa noite. Lembra-se, você não veio aqui por acaso.
Outra coisa, não é outra pessoa que você está pensando a vez que precisava estar aqui, não, é você que precisava estar aqui, é eu que precisava estar aqui. Porque geralmente quando alguém ministra alguma coisa na igreja, a nossa tendência como ser humano já é: rapaz, poderia o fulano estar aqui para ouvir aquela palavra, que na realidade não é. O Senhor não faz nada por acaso, você não está aqui por acaso, o Senhor está aqui, porque o Senhor disse que para você estar aqui nessa noite, amém? Diz assim, NVI, eu vou ler aqui para ficar, tá? Salmo 144, 12 ao 15. Então, na juventude, os vossos filhos serão como planta viçosa, e as vossas filhas como uma coluna esculpida para ornamentar o palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões, e os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em os nossos campos. Os nossos gado dará as suas crias, e não haverá praga alguma, nem aborto, não haverá gritos, aflições em nossas ruas. Como é feliz o povo que assim procede, como é feliz cujo povo, o Deus é o Senhor. Querida, essa palavra aqui é muito forte. Essa palavra fala de relacionamento. Esses resultados só vai acontecer na vida dos nossos filhos, na vida das gerações futuras, se nós tivermos um diálogo, se nós tivermos um relacionamento com eles. Não vai ter como nós ter um bom resultado se nós não tivermos. Agora eu aprendi aqui, tá? Porque o outro microfone é diferente. Agora eu vou colocar aqui perto, tá? E por isso que nessa noite eu quero falar algo especial para você. Anote aí a primeira muralha que eu e você precisamos destruir definitivamente na nossa vida. É o diálogo com o nosso Pai, o nosso Salvador. Mas, querido, não é aquele diálogo de pedição, aquele diálogo de se quebrantar, falar assim: Jesus, eu quero viver uma nova história. Jesus, eu quero que a minha família viva uma nova história. Eu quero que a minha casa vivencie uma nova história. Eu quero que o meu trabalho seja um novo. Eu quero que tudo que eu faço seja um novo. Jeremias capítulo 29, do 11 ao 13. Jeremias deixa eu ler naquela tradução. Porque eu sou o que conheço os vossos planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos que dão-lhe esperança. Só um pouquinho que eu termine de ler. Planos que dão esperança a um futuro. Pode passar, por favor. É o 13, até o 13. E então vocês clamarão a mim, e virão a orar a mim, e eu ouvirei. E vocês me procurarão e me acharão, quando procurarem de todo o coração. Amém? Querido, a minha tradução aqui: então vocês clamarão a mim, e virão a mim, e eu ouvirei vocês. Vocês procurarão a mim e me acharão, e me procurar de todos os vossos corações. Isso é que? Como que você vai conseguir isso? Através do relacionamento, através do diálogo. Não existe outra forma de nós conhecermos o Senhor, a não ser o diálogo com Ele. Você está conhecendo Ele essa noite, por eu falar com você, mas nós precisamos vivenciar o nosso diálogo diário com o Senhor, porque eu tenho certeza que os planos que o Senhor tem para você é muito maior daquilo que você possa pensar, imaginar, calcular. O plano dele não falha, nunca falhou. As muralhas do diálogo, elas vão cair nas nossas vidas, eu não tenho dúvida disso. Mas a primeira muralha
que eu e você precisamos. Por que eu coloquei a primeira? Porque se nós não conseguimos nos relacionar, dialogar com o Senhor, certamente nós não conseguiremos dialogar com os nossos filhos. Não conseguimos dialogar lá no nosso trabalho, as conversas produtivas. Como que nós somos especialistas em conversar algo às vezes que não nos dá bom fruto. Nós estamos tendo dificuldade hoje de pessoas pensantes, pessoas que realmente têm de um diferencial, pensa diferente, pessoas às vezes que têm uma visão diferente, uma visão diferenciada. E isso só vai acontecer quando eu e você tiver um relacionamento verdadeiro com o Senhor, um diálogo verdadeiro com o Senhor. E como isso acontece? Isso acontece lá na sua casa, querido, lá dentro da sua casa. Às vezes quem está aí sentado ao seu lado, possa pensar, realmente essa pessoa aqui tem um diálogo com o Pai. Realmente essa pessoa aqui tem feito a diferença lá na minha casa. Por isso que esse tema é de tão relevância. Diálogo, nós precisamos. O segundo ponto é o diálogo com a nossa família, com a nossa casa. Aonde eu disse para vocês, é muito difícil o diálogo em casa. É muito complicado. Eu falo isso pela minha casa. Eu acho que lá na sua casa também não é diferente. Mas diz assim, Deuteronômio 6, 6 a 7, que todas as palavras que hoje eu lhe ordeno, esteja no seu coração. Ensina com perseverança os seus filhos. Converse sobre eles, tudo o que tiver de conversar. Quando estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitado, quando ele levantar, quando ele for para a escola. Tudo você tem que dialogar. Tudo nós precisamos dialogar. Se você fazer uma experiência, que eu fiz uma experiência, eu disse aqui, eu tenho feito assim, eu tenho pegado um tempo com a Lara, conversado com ela, a respeito dos assuntos ministeriais, a respeito dos assuntos da faculdade, de futuro, e eu tenho orado com ela. Pegado o Luca, falei, Luca, nós fizemos um compromisso em casa, querido, nós, família, eu, Valquíria, Lara e Luca. Todas as vezes que nós estivermos conversando, se um pegar o celular, nós vamos lembrar um ao outro, nós fizemos um compromisso. Nós fizemos um compromisso. E hoje o que mais difícil está, é que nós não temos, vamos reconhecer, o domínio próprio a respeito do celular, a respeito das coisas, da tecnologia. Ontem eu fiquei abismado, uma pessoa diz assim para mim, ei, vamos andar ligeiro aqui, porque eu tenho que acender a vela. Eu falei, acender vela? O que é esse negócio, meu Deus, acender vela? Aí eu fui, como diz a pastora Ruth, conjecturar. Ele ia assistir a novela. Então ele estava falando do que? De acender vela. Queridos, eu não assisto novela, faz muitos anos que eu não assisto novela. Não sei nem o que está passando. Mas eu imagino, se a maioria de nós tirasse esse tempo da novela para dialogar, como que seria melhor? Como que nós seríamos pessoas melhores? Como seria? Porque nós cansamos de ouvir falar na igreja, cansamos de ouvir falar pessoas aí fora, na mídia. Não assista isso, que isso não é bom. Não assista isso, que isso não traz bênção sobre a vida da gente. Não assista isso. E nós, domingo após domingo, parece que não há mudança na nossa vida. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, por isso que vai chegar um dia, qual o Senhor vai se cansar de tudo isso. Qual o Senhor vai aniquilar toda essa situação. Porque o Senhor fala através de profeta, fala através da sua palavra, isso aqui não é o melhor caminho, mas geralmente nós fazemos tudo ao contrário. Por que as coisas das trevas parece que nos puxa, parece que é um imã assim, nos atrai, mais do que as coisas de Deus? Quantas vezes você está aí sentado agora, e você pode estar pensando, meu Deus, por que não acaba isso logo? Por que não acaba isso? Mas vai chegar um dia que vai acabar. Vai chegar um dia que vai acabar. Vai chegar um dia também que às vezes, querido, na nossa família, já aconteceu na nossa cidade, a tragédia possa bater na nossa porta. E aí, eu não sei vocês, mas muitos de vocês já conhecem um pouco a minha personalidade. Eu acho que a coisa mais terrível é você sabendo que você não era para fazer algo, e você faz,
E aí quando você precisa, você diz assim: Deus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu quero que a sua misericórdia, que a sua graça, aí nós lembramos de todas as palavras que nos beneficia. E nós temos esquecido a nossa família, de colocar diante do Senhor o relacionamento com Deus. Senhor, guarda os nossos filhos, o caminhar, o sentar, o levantar, igual nós lemos na palavra do Senhor, o relacionamento. Precisamos lacrar esse relacionamento de pai e filho, de tia e tio, dos responsáveis, avós com os netos. Os avós, quantos avós hoje não contam mais história para os netos, porque o neto não tem nem paciência, fala, já vem contar isso de novo. E eu creio que a maior alegria nossa é conhecer através de experiência agradável. A Elisângela fica rindo porque tudo isso aconteceu com ela, né? Tudo isso aconteceu porque aconteceu comigo também. E eu não quero, querido, que nenhuma das nossos filhos, e eu canso de falar nos Gideões Mirim, falar assim, a minha alegria vai ser o dia que alguém falar assim, ó, através aqui do irmão Ronaldo, do pastor Ronaldo, do pastor Josias, através da igreja, eu tive um foco e comecei a estudar, e fui. Eu não vejo as crianças falar mais hoje, que eles têm vontade de servir o exército. Eu não quero saber de exército, não quero saber disso não. Eles não querem saber disso. Tudo que depende de desempenho, mas você sabe quem é o culpado disso, querido? Somos nós como pais, porque o pai é um grande influenciador na vida do filho. Se você começar a orar todos os dias, meu filho, você vai ser médico, ainda que você ache que você não tem condições, mas o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai derrubar essa muralha das condições. Para de ficar colocando dificuldade nas situações, para de ser coitadinho. Ninguém é coitadinho, porque o nosso Deus, Ele não está com o seu olho fechado, e nem com o seu ouvido tampado. Ele está ouvindo tudo, Ele está sabendo de tudo, Ele está no controle de tudo. E por isso que é um alerta para a igreja, diálogo, vamos conversar, vamos nos relacionar. Provérbios capítulo 22, 6, diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há conselheiros, queridos. Você já ouviu aquela história assim? Se nós lemos provérbios todos os dias, durante os 31 dias, certamente nós seríamos bons cidadãos, bons maridos, boas esposas, bons filhos. Tudo está na palavra do Senhor. Os planos fracassam por falta do quê? O que é conselho? É diálogo, conversa, é diálogo. Quantas pessoas montam negócios que vão se frustrar porque não pediu um conselho? Quantas pessoas fazem negociação péssima, ruim, e aí depois fala assim, meu Deus, me ajuda disso, mas antes não pediu conselho. Olha o que Provérbios fala sobre isso. E a terceira muralha que eu e você precisamos derrubar é o diálogo de pedir ajuda antes que a desgraça aconteça. Antes que a desgraça aconteça, antes que a separação aconteça, antes que o pecado aconteça, você precisa pedir ajuda. Antes que a situação saia do seu controle, você precisa pedir ajuda. Se você não tá acompanhando o seu filho, você precisa procurar pessoas que acompanhem o filho para te ajudar. Queria dar uma referência da palavra do Senhor, Provérbios 15, 22, que é o mesmo que nós lemos. Deixa eu ver aqui, Provérbios 22, 6. E Eclesiastes capítulo 8, 6. Provérbios 22, 6. Esse foi o único versículo que eu não digitalizei. Diz assim a palavra do Salvador: ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. Muito de nós, quantas vezes você já ouviu esse versículo? Quantas vezes? E aí quando chega a adolescência, nós não conseguimos mais segurar os nossos filhos,
nós não conseguimos mais vencer. Eclesiastes capítulo 8, 6 diz assim: pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agirmos para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. As decisões de um homem aqui está falando no geral, da mulher, todas as decisões que nós tomamos de maneira equivocada, de maneira errada, vai pesar muito ao nosso respeito. Quando nós pegamos um cartão de crédito, sabendo que nós não temos condições de pagar a fatura, e nós gastamos aquilo que não temos, qual nós ensinamos também no curso de finanças, isso vai levar a uma consequência no mínimo de 5 anos, porque 5 anos nós vamos ficar com o nome sujo. Isso pesa muito, envergonha muito o nome da pessoa. Eu falo isso porque eu já vivenciei isso, queridos. Mas existe uma diferença que o nosso Senhor e Salvador Ele diz para nós: aquilo que erra, você não erra mais. Ele fala assim: aquilo que pecava, não peque mais. Aquilo que matava, não mate mais. Esse erro também que nós cometemos, você não cometa mais. Por isso que eu e você precisamos de ajuda. Ajuda antes que o barco afunda. Antes que o barco afunda. Porque uma coisa que o diabo quer fazer comigo e com você, com as nossas famílias, é que cada dia eu e você se envergonhem mais, que cada dia eu e você fiquem mais tímidos, não pedindo ajuda, não querendo que as pessoas se intrometam na nossa vida. Todos homens de negócio, eu pesquisei sobre todos homens de negócio bem-sucedidos, todas mulheres bem-sucedidas, todas elas compartilharam os seus planos, os seus projetos, com pessoas certas, com pessoas, cada um de nós, querido, nós sabemos quem é a pessoa que nós vamos pedir conselho, nós sabemos da situação, nós conhecemos aquela pessoa que nós temos uma confiança. Por isso que eu falo para você, peça ajuda, porque o diabo não vai ter poder sobre as nossas vidas, porque a tarefa dele, o projeto dele, é que eu e você continue da mesma maneira, ou pior, nós definhamos em todas as áreas da nossa vida. E a respeito do diálogo, é uma coisa que nós não precisamos nem ter dúvida, que cada vez mais nós estamos sendo sugados, nós estamos sendo assim levados a não conversar com as pessoas. E por isso nessa noite, eu gostaria que você tomasse uma posição, que realmente você precisa melhorar o seu diálogo. Às vezes na empresa, quantas pessoas trabalham com você que às vezes sabe que você é cristão, mas a gente nem fala assim: como é que você está? Você está bem? Estou sentindo você triste. Eu comecei a fazer isso com as pessoas, aquelas pessoas que eu conheço e vejo: rapaz, eu estou vendo que você não está bem, eu posso orar com você? Querido, não tem maior demonstração de evangelho quando nós se preocupamos com a outra pessoa. E só isso nós só vamos descobrir através do quê? Diálogo. Não existe outra forma de nós sabermos o que a pessoa está passando. Nós deixamos muitos, o cansaço, a fadiga do dia a dia nos consumir. Quantas vezes, querido, eu cheguei em casa, do trabalho, dos negócios, a minha esposa fez atividade, porque as mulheres trabalham mais do que um homem, isso os homens têm que reconhecer, porque além do trabalho fora, tem um trabalho doméstico dentro de casa, que ele nunca acaba e nem fica pouco, né? E graças a Deus que tem uns homens ainda que ajudam as mulheres, que eu conheço aqui alguns que ajudam, né? Agora tem outros que nem eu, assim, que eu detesto lavar louça, eu detesto limpar a casa, querido. E aí quando eu chego, eu fico sentado no sofá, eu ficava sentado, assistindo o programa do pastor Josias, que todo o programa ele manda um alô lá para o Ronaldo, mas hoje não, hoje é diferente. Ainda que eu não goste de ajudar, ainda eu faço aquilo para que aquele momento é onde eu estou tendo diálogo com a minha esposa, aquele momento é onde eu estou tendo diálogo com a Lara, conversando com a Lara, porque a nossa tendência é chegar em casa, sentar no sofá, na cadeira, no chão, pegar o celular, olhar o Facebook, olhar a vida dos outros, olhar o Instagram. As pessoas dizem assim: Ronaldo, eu não vejo você colocar nada no Facebook. Querido, eu vou falar bem a verdade para vocês. Quem mexe mais no Facebook, de vez em quando, você pode olhar no nosso Facebook, é a minha esposa.